Eu acho a pecuária muito parecida com esse cubo aqui. Você conhece isso? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, sejam muito bem-vindos às Dicas da Prado. Gente, hoje eu vim para falar com vocês sobre metodologia e aí eu trouxe esse cubo aqui, que é um brinquedo relativamente antigo, vamos dizer assim, um quebra-cabeça, que tem muita gente que tem até medo disso daqui, que olha e fala que é impossível de mexer, que só gênios conseguem mexer com isso daqui. E não é nada disso, na realidade isso daqui a gente consegue através do uso de metodologias. E são metodologias que precisam ser estudadas e precisam ser praticadas. Parece alguma coisa para vocês? A sua fazenda. A sua fazenda, quando você não decide estudar ela, quando você simplesmente toca ela de barriga, às vezes pode ter acontecido isso com seu pai, com seu tio, que já toca ela há 20 anos do mesmo jeito. Ele pega a fazenda desse jeito aqui. Só que ele nunca pegou para estudar a fazenda dele. Então ele simplesmente pega e fica rodando as pontas dele, fica girando, girando, sem chegar em lugar nenhum. Porque ele não sabe como fazer a metodologia para chegar no objetivo dele. Então, para isso, eu trouxe esse cubo, que é o cubo mágico, o cubo de Rubik's, né? Para a gente poder conversar exatamente sobre isso. Para desenvolver esse tipo de material, para você poder fazer, eu não sou nenhum cubista profissional, eu aprendi a metodologia básica e eu acho que ela é perfeita para a gente falar sobre método na fazenda, é um desenvolvimento de 7 etapas. Eu vou até dividir ela aqui em 8 etapas para poder comparar com a metodologia de nutrição ativa, que eu posso dividir em 8 etapas também para a gente poder chegar no nosso objetivo final. Então, para a gente começar antes de tudo, por que eu acrescentei uma etapa? Porque essa primeira etapa, ela não tem nada a ver com a movimentação do cubo. Geralmente, nos campeonatos ou quando os cubistas vão desenvolver o cubo, eles têm muito a ver com o tempo. Então, antes deles começarem, eles têm 15 segundos para olhar o cubo. Olhar, ver as peças, a posição das peças e saber por onde que eles vão começar e quais movimentos que eles vão fazer primeiro. Essa primeira análise eu comparo muito ao diagnóstico de pasto que você vai fazer na sua fazenda. Você vai olhar a sua fazenda primeiro, você vai mandar fazer análise de solo, você vai fazer diagnóstico de degradação de pastagens para saber aonde que você tem que fazer reforma, aonde você tem que fazer renovação e o que você precisa fazer para poder começar o processo de desenvolvimento do método de nutrição ativa dentro da sua propriedade. E aí, depois disso, a gente precisa desenvolver a primeira parte, que agora eu já vou falar que é a segunda etapa do método, que eu chamo de esqueleto da base. A primeira parte que a gente desenvolve sempre no cubo é a face branca. Então eu preciso montar uma cruz aqui. Como eu já analisei anteriormente, então eu vou simplesmente pegar ele e desenvolver para que eu possa colocar essa cruz branca embaixo. Então, fazendo alguns movimentos coordenados, eu consigo desenvolver para levar essa cruz branca até embaixo, aí eu vou procurando as peças até eu encontrar todas, e aí ao encontrar todas, eu levo elas até lá embaixo, e aí eu consigo chegar ao... Tem algumas peças aqui, aí essas duas peças aqui, eu levo elas até mais uma embaixo e volto essa daqui para cá, desenvolvi a cruz na base. Com a cruz na base, eu tenho agora o esqueleto inicial. Esse esqueleto inicial eu comparo à escolha dos animais. A escolha dos animais já é a segunda etapa do método de nutrição ativa. Por que eu comparo o esqueleto da base com a escolha dos animais? Porque a escolha dos animais, ela é a base que vai fazer você atingir os seus resultados. Os animais escolhidos corretamente, eles são o caminho certo para você conseguir os seus resultados na pecuária. Então, por isso eu comparo essa primeira etapa. E aí, depois que você passa pela escolha correta dos animais, o que você tem que fazer de acordo com a nossa metodologia de nutrição ativa? Você tem que descobrir aonde que você está na pecuária. Você tem que medir quais são os primeiros indicadores. Então, para isso, eu preciso preencher os buracos que estão faltando aqui. Colocar o restante das peças brancas que tem. E aí eu tenho que procurar elas por todo o cubo até eu encontrar todas. Por mais que tem peças brancas aqui, mas elas estão no lugar errado. Então agora eu vou procurar todas elas e vou encontrar uma forma de colocá-las no lugar. Vamos lá. Ó, colocou uma peça. Vamos pegar outra. Essa daqui é daqui mesmo. Colocou outra peça.
Outra peça aqui está no lugar. Para eu colocar essas peças no lugar, eu dependo de algoritmos, que é o quê? São sequências de movimentos específicos, que se eu não fizer esses movimentos específicos, eu desmonto a cruz que eu fiz aqui embaixo. Se eu simplesmente quiser pegar uma peça e levar ela para baixo sem fazer o algoritmo correto, eu não desenvolvo a camada corretamente. E olha que com a camada eu desenvolvi a primeira camada toda. Então eu tô com as cores todas alinhadas e a camada branca toda alinhada. Com isso daqui eu fiz a base da minha pecuária na propriedade. Agora eu tenho a escolha dos animais e os indicadores feitos corretamente. Se eu quiser subir esse nível, sair dessa camada e completar essa outra camada em cima, o que eu posso colocar na fazenda? Posso colocar genética. Porque com uma genética de boa qualidade, eu consigo subir os meus resultados. Eu vou subir o potencial dos meus animais. Então vamos pôr um pouquinho de genética? E aí eu tenho que seguir algoritmos para não desmanchar isso daqui que eu fiz embaixo. Porque eu vou girar o cubo todo. Então vamos lá, vamos encontrar e vamos colocar esses animais aqui. Coloquei uma. Vamos lá encontrar outra. Coloquei outra aqui no canto. Vamos lá, tá faltando mais duas. Sempre são 4 peças porque eu tenho esses 4 lados de cima aqui do cubo. Vamos lá. Falta mais essa peça aqui. 1, 2, 1, 2. E pronto. Terminei a segunda camada do cubo. Olha que aonde eu estava, eu dobrei o meu resultado agora. Eu saí dessa camada e eu dobrei o meu resultado. Ou o potencial do meu resultado. Por quê? Porque eu incluí genética agora dentro do resultado da minha propriedade. O que eu estava simplesmente escolhendo qualquer animal para colocar, agora eu escolhi animal de boa genética para desenvolver na propriedade. E o que eu preciso dar continuidade daqui de cima é levar para um sistema onde eu vou ter agora metas bem estabelecidas na propriedade. O próximo passo para eu estabelecer essas metas é eu começar agora o esqueleto da última camada. Aqui no caso, por muita sorte, eu já estabeleci esse esqueleto aqui em cima. Só que vamos pegar uma situação onde esse esqueleto não estivesse estabelecido. Eu vou desmanchar propositalmente esse esqueleto aqui em cima para a gente poder trabalhar ele de uma forma mais tranquila. Aqui, ó. Agora está desmanchado e eu não desmanchei minhas camadas aqui embaixo. Então, propositalmente, eu desmanchei esse esqueleto. Primeira etapa que eu preciso fazer na parte de cima agora é montar a cruz de cima. Lembra que a gente começou com a cruz de baixo? A cruz de cima agora vai ser o meu esqueleto da onde eu quero chegar. Ou seja, as metas estabelecidas na minha fazenda. Se eu tiver metas estabelecidas, aquele ponto que eu fiz o ponto A lá atrás foram os indicadores iniciais. E o ponto B são as metas para eu chegar na minha propriedade. Aí agora eu preciso fazer uma série de movimentos muito bem coordenados, que agora é muito mais perigoso, porque eu posso desmanchar essa e essa camada. Então vamos fazer essa série de movimentos. Eu tenho que observar aqui a posição correta, fazer os movimentos. Geralmente com 3 tentativas ele dá certo. Na primeira não foi. Na segunda já deu certo. A cruz amarela aqui em cima, que é a cruz da última camada que a gente precisa chegar. Agora, a próxima etapa, que é a 6ª etapa, eu preciso fechar a superfície da última camada. A superfície da última camada é onde eu vou traçar as estratégias para alcançar a minha meta. E agora, para alcançar essa meta que eu determinei aqui, as estratégias vai ser o que vai preencher esses buracos aqui em cima. E eu também preciso de uma série de movimentos específicos. Então eu posiciono o cubo da forma que eu preciso e geralmente também 3 tentativas consegue alcançar o objetivo. Vamos tentar a primeira. Não foi. Vamos na segunda. Deu certo. Fechou aqui. Só que a gente ainda tem uma última camada que não está preenchida corretamente aqui em cima. Então, ou seja, eu já tenho diagnóstico bem feito, eu já tenho as estratégias, já tenho os indicadores, já tenho genética, eu já tenho as metas, já tenho a suplementação que eu quero dar para meus animais. Agora eu vou executar todo o meu planejamento.
Para eu executar o planejamento, eu tenho que fazer mais uma sequência e percebe que a sequência vai ficando cada vez mais perigosa, porque eu não posso perder isso e não posso perder essas duas etapas daqui de baixo também. Então agora eu vou fazer mais uma sequência aqui em cima para poder executar isso daqui. Ó, olha o que aconteceu. 1, 2, 3 camadas completas. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem muito produtor que se contenta com isso. Tem muito produtor que termina de executar. Eu comparo isso daqui a um sistema de produção que já foi terminado. O produtor já fez tudo que tinha que fazer, executou, pesou os animais, vendeu para o frigorífico. Só que ele não sabe olhar para a fazenda dele, da mesma forma que uma pessoa não está olhando para o cubo e acha que terminou. Só está olhando por cima assim e fala, ó, terminei. Tô olhando só o amarelo, o vermelho, o branco. Ah, terminei. Só que uma pessoa que está olhando corretamente para a fazenda sabe que ainda tem mais alguns passos para fazer. Não dá uma agonia você olhar aqui, ainda tem só um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Dá agonia. Sabe o que é isso daqui? Isso aqui é o produtor que não sentou, analisou os dados e planejou a próxima execução dele. E isso quase nenhum produtor faz, que é o planejamento para o próximo lote. E para mim eu considero uma das principais etapas do método de nutrição ativa. Você pegar tudo que você fez, analisar o que foi certo, o que foi errado, o que eu poderia ter feito melhor, agregar todos esses valores e colocar em prática para a gente finalmente poder fechar o nosso sistema de produção. E novamente 3 tentativas para poder finalizar isso. Primeira tentativa não deu certo, vamos na segunda. E está encerrada o nosso cubo. Está feita a nossa pecuária lucrativa. Metodologia, quando feita passo a passo, igual nossos alunos que já entregaram resultados com 45 mil reais de lucro, com 70 mil reais de lucro, com 40 mil reais de lucro nos lotes que eles fizeram, é feita no passo a passo correto. Depois analisado e depois executado novamente. Eu já tenho desses alunos, eu já tenho mais vários que já estão executando novamente e aplicando em novos lotes o que eles precisam fazer. Se você pula alguma etapa ou se você deixa de fazer alguma etapa, você fica daquele jeito que eu mostrei antes, que é o cubo chegar no ponto final e ele tem uma parte que não está concluída. E você põe ele na mesa mostrando para os outros só essa parte aqui, ó. Só essa parte da frente aqui, ó. Sem a pessoa ver o que não está concluído aqui. Não é assim que a pecuária funciona. A pecuária funciona encerrando ciclos completos e a gente conseguindo levar isso para frente. Para você aprender uma metodologia completa, você precisa estudar. Primeira vez que eu montei o cubo, eu demorei 2 semanas. A segunda vez eu demorei 2 horas. Depois eu já demorei 15 minutos, depois 5 minutos, depois 2 minutos. Isso é prática, é estudo. A pecuária é prática, é estudo. Você não vai acertar de primeira. Você não vai fazer tudo corretamente. Eu tenho cliente que entrou na pecuária, entrou investindo pesado, só que aí de repente, na hora que ele executou o primeiro lote dele, alguma coisa deu muito errado e ele tomou um prejuízo legal. Se ele tivesse desistido de tudo, teria dado muito errado, ele teria assumido o prejuízo e não teria sido um negócio interessante para o sistema de produção dele. O que ele fez? Isso daí a gente sentou junto com ele, conversou e fez uma análise junto com ele. Ele verificou tudo que deu errado e por que deu errado, assumiu responsabilidade pelos erros, trouxe profissionais competentes para atuar do lado dele, eu ajudei ele nesse processo todo. Do segundo lote para frente ele já conseguiu um resultado extraordinário. Só de corrigir 3 erros básicos que ele tinha ali. Um deles era a pastagem, que é a face branca do nosso cubo. Pessoal, quando você tem metodologia, que inclusive você pode assistir uma aula gratuita sobre a metodologia de nutrição ativa, clicando aqui logo abaixo, você consegue chegar aonde você quiser, no objetivo que você quiser. Afinal de contas, foi você que traçou o seu objetivo. Beleza? Espero poder ter ajudado esse vídeo, espero que tenha sido um vídeo interessante para você também. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.